Conta-se que em um pequeno vilarejo, envolto a uma grande floresta, havia um monge, que era conhecido como o monge da verdade. E ele era assim conhecido porque ele tinha um compromisso irrefutável com a verdade. Orgulhava-se ele de jamais ter dito uma única mentira em sua vida. E esse monge tinha o hábito de, todas as manhãs, ir a essa floresta fazer sua meditação diária. E assim, longe dos inconvenientes da sociedade, ele sempre realizava suas meditações. Conta-se que certa vez ele estava na floresta a fazer a sua meditação, quando viu ao longe uma carruagem de um vendedor que se aproximava. E em determinado ponto, essa carruagem foi abortada por um grupo de bandidos. Para não ser assaltado por esses bandidos, esse vendedor correu em direção a essa floresta, onde estava o monge meditando. Passando pelo monge, e ele, conhecendo bem essa floresta, escondeu-se numa gruta que tinha ali e que dificilmente ele seria ali encontrado. O ladrão, que vinha atrás desse comerciante, perguntou ao monge se ele vira o comerciante. E o monge, que tinha um compromisso com a verdade, disse que sim. E o ladrão perguntou, então, você sabe onde está? Onde ele se escondeu? O monge disse que sim. Você pode me mostrar? E o monge mostrou a caverna onde estava escondido o comerciante. O bandido, após assaltar, acabou matando o comerciante. É lógico que isso é apenas uma história, mas ele traz uma reflexão muito importante para nossas vidas, que é a nossa relação com a verdade. E eu não estou aqui fazendo apologia à mentira, dizer que devemos ignorar a verdade, não. A mentira sempre foi muito lesiva e até hoje, notadamente hoje, ela é muito lesiva à nossa sociedade, com as redes sociais espalhando informações mentirosas a todo momento. A todo momento, milhares ou milhões de informações são postadas no intuito de conduzir em erro as pessoas. Então, não se trata de fazer apologia à mentira, e tampouco de ocultar a verdade, que de igual forma a ocultação da verdade foi, ao longo da história da humanidade, muito lesiva ao nosso desenvolvimento. Pretendo, no entanto, levar a uma pequena reflexão sobre aquilo que nós devemos ou não devemos trazer ao público. E nesse ponto, Sócrates trouxe um pequeno guia fabuloso, até hoje muito conhecido como as 3 peneiras de Sócrates. Segundo ele, para que as informações viessem à tona, para que fossem divulgadas, precisariam ser passadas por essas peneiras. A primeira delas é a verdade. Precisamos saber se essa informação é verdadeira. Ao contrário do que vem acontecendo hoje nas redes sociais, onde a pessoa vê uma mentira e sai divulgando para todo mundo. E nós estamos inundando as nossas redes com informações mentirosas, com falácias. Então, isso, o saber a veracidade do fato é algo muito importante e, notadamente hoje, com a facilidade da divulgação de informações pelas redes sociais, precisamos ser muito atentos em relação a essas informações. Pesquisar para saber se são realmente verdadeiras. Tendo passado por essa primeira peneira, nós temos uma segunda, que é a bondade.
Precisamos refletir sobre o impacto positivo ou negativo dessas informações. O que isso vai trazer de bom ou de negativo para a vida daquelas pessoas que vão ouvir essa história, ouvir essa informação, e em relação às pessoas que são o objeto dessas informações. Então precisamos entender qual o caráter que nós estamos falando aquilo. Estamos falando na tentativa de ajudar, de trazer alguma coisa importante? Ótimo. Não, estamos trazendo uma bandalheira. Fiquei sabendo do último babado e eu quero soltar para todo mundo. Gente, isso é maldade. E todo o mal há de ser banido na nossa sociedade. Então, reflitamos nesse segundo ponto, que é ver se a informação que nós trazemos, se existe bondade nisso, ou se, ao contrário, existe maldade nessa informação. Então, eis aqui essa segunda peneira que Sócrates nos leva a refletir. A terceira peneira é a utilidade. É saber o quão útil é essa informação para a sociedade. Isso vai ajudar de alguma forma? E pior, isso pode prejudicar de alguma forma? Então nós precisamos usar esse crivo, pois tem tanta porcaria sendo divulgada em nossas redes, tanta coisa ruim, tanta coisas idiotas, e nós precisamos não contribuir com esse processo. Precisamos, ao contrário, trazer somente coisas úteis, coisa que vá realmente ter algum resultado positivo na mente das pessoas. Precisamos considerar que as futilidades, essas coisas sem importância, elas encontram um terreno muito fértil nas mentes vazias. E assim, com a nossa conduta, podemos estar fortalecendo esse mar de inutilidades no qual nós nos encontramos imersos. Vamos melhorar a qualidade das nossas comunicações, trazendo coisas que realmente valham a pena. Bom, disso tudo o que foi dito, e para não alongar muito, podemos abstrair 3 conclusões muito importantes. A primeira é o compromisso com a verdade. Precisamos sim ter esse compromisso com a verdade. A mentira, ela tem sido muito lesiva à nossa sociedade, destruindo relacionamentos, destruindo vidas de pessoas, alterando resultados de eleições. E muitas pessoas não perceberam a gravidade disso. Muitas vezes, com base em mentiras, nós elegemos uma pessoa que vai conduzir o destino do nosso país por 4 anos. É uma responsabilidade muito grande. Então, fiquemos atentos em relação a isso. Tenhamos sempre esse compromisso com a verdade, pois muitas mentiras, notadamente no dia de hoje, onde sabemos que existem equipes trabalhando 24 horas por dia para disseminação de mentiras. Notadamente nesse ponto, nesse momento, nós precisamos ter esse compromisso com a verdade. Pois essas mentiras têm causado lesões irreversíveis na nossa sociedade. Uma outra conclusão é a de que nem toda verdade há de ser dita. Há situações em que nós podemos deixar que a coisa morra ali, para preservar a intimidade das pessoas. De repente, alguma informação que nos chega, que vá atentar a essa intimidade, nós não precisamos levar isso adiante. Vamos deixar que isso morra. Um outro ponto é a questão da benevolência em relação às pessoas. Muitas vezes a pessoa comete algum deslize e
quantos deslizes nós não cometemos nessa vida. Estamos aqui no aprendizado. E muitas vezes a pessoa comete algum equívoco e ele está tentando a todo custo superar esse erro cometido, e nós estamos sempre jogando, sempre trazendo à tona esses erros, essas informações. Então tenhamos em mente, nem toda a verdade precisa ser dita. E um último ponto é a relativização da verdade. Como assim? Parece ser contraditório. Quando a gente fala, na verdade, nós temos que relativizá-la. Mas tem questões em que nós podemos, às vezes, não ser tão fiéis a ela. Tem questões bastante pontuais. Vejamos, nessa historinha que eu contei do monge da verdade, se ele tivesse mentido, falado, eu não vi o vendedor, ou eu não sei onde ele está, poderia ter salvo a vida dessa pessoa. Então, muitas vezes, há uma desproporção muito grande, e muitas vezes esse pequeno descompasso com a verdade pode ter um resultado muito positivo na vida das pessoas. Então, não sejamos radicais em relação a isso. Muitas vezes uma pessoa, numa intenção maldosa, vem perguntar se nós sabemos de algum fato, né? Às vezes tem algum bochicho, algum comentário sobre a vida de uma pessoa, e muitas vezes a gente sabe realmente de fato, muito complicado, e a pessoa, no sentido de expandir a maldade, de trazer isso à tona, vem e nos pergunta, você ficou sabendo do último babado, o que aconteceu com a pessoa? Não sei. Você ficou sabendo? Não sei. A gente evita de trazer à tona aquilo que nós sabemos quando isso vai ser utilizado de uma forma banal. Muitas vezes a gente procura nem saber para não se envolver nessa energia. E um outro ponto também, um exemplo de como às vezes a gente deixar um pouco a verdade de lado pode ser muito benéfico. Imagine a situação de uma pessoa que está lá com uma doença e em estado terminal. E nós sabemos, através do médico, que essa pessoa está ali a questão de dias. Não é lógico que a gente vá conversar com essa pessoa e vai expor esse fato para ela. A pessoa já não está bem. Então, é saudável que nós, nesse momento, temos essa verdade que nós sabemos, e falamos, não, você vai sobreviver, você vai superar esse momento, você vai conseguir. Vamos lá, acredita em Deus, faça as orações, vamos acreditar, você vai sair dessa, você vai superar. Veja, gente, nós estamos sendo benevolentes para com as pessoas, nesse caso. Portanto, vamos refletir um pouco mais sobre o que nós falamos, pois a palavra tem um poder muito grande na vida das pessoas. Muita paz a todos.